Como é a minha vida sendo escritora em tempo integral? A gente tem basicamente dois tipos de pessoas. As que veem um escritor e têm uma visão hollywoodiana de como que é a vida dessa pessoa, e as que acham que investir em escrita é uma perda de tempo e de dinheiro. Eu já adianto que a minha vida não é um filme de Hollywood. Na vida real, eu sou milhares de coisas antes e depois de ser escritora. E a escrita nem pode mais ser a minha prioridade número 1, porque eu tenho 2 filhos que vêm antes. Então, como é viver da escrita com essa configuração de vida? Para quem não me conhece, eu sou Coral Reis, eu sou autora independente, eu tenho 4 romances publicados na Amazon, mais de 700 mil páginas lidas no Kindle Unlimited, e esse é o Escrevível, a nossa comunidade preferida para escritores. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu, na verdade, não vivo de escrita ainda. E em segundo lugar, eu acho assim, não é fácil, mas também não é impossível chegar nesse ponto da carreira, tá? Mesmo sendo escritor independente, mesmo atuando no Brasil. E eu também quero falar que eu estou num lugar de muito privilégio, tá? Onde eu tive a oportunidade de me dedicar inteiramente à escrita por um período. Mas a situação financeira, assim, mudou antes que eu conseguisse chegar no nível que eu pretendia dessa carreira. Então, pra tu entender melhor, vou contar desde o começo. Eu tava desempregada quando eu voltei a escrever e eu tive sorte de ter um marido que conseguiu sustentar a gente durante esse período, que foi a pandemia. Então, assim, eu me dediquei inteiramente, toda a minha energia em tentar fazer a escrita ser a minha principal fonte de renda, porque era algo que eu poderia fazer de casa, né, com os meus filhos, ou melhor, de qualquer lugar, na verdade, eu só precisava de um computador e uma internet, e principalmente eu poderia fazer meu próprio horário, porque, né, com 2 bebês, 24 horas por dia, em isolamento dentro do apartamento, eu precisava ter alguma liberdade criativa nesse processo. Inclusive, aqui em casa a gente foi, assim, muito rígido nesse sentido. Os meus filhos não podiam tomar vacina na época, não tinha vacina para criança. Então, a gente simplesmente não saía, não se arriscava. Meu marido só saía para fazer mercado. Foi um período naturalmente enlouquecedor, né? E a escrita veio primeiro como esse bote salva-vidas para minha saúde mental e logo em seguida que veio como uma possibilidade financeira, digamos assim. O problema é que, por eu estar desempregada e por ser mãe, eu entrei no mercado em muita desvantagem. Porque estar desempregada já significava que eu não tinha de onde tirar nenhum dinheiro para investir na escrita, na publicação, na qualidade, no marketing, principalmente marketing. Guardem isso. E ser mãe em tempo integral significava que eu não tinha tempo para fazer qualquer outra coisa. Então, no começo, eu só tinha de 2 a 4 horas por dia pra viver, na verdade, né? Pra fazer tudo o que eu quisesse fazer, o meu tempo livre era a partir das 10 horas da noite, quando os meus filhos estavam dormindo e eu já estava totalmente exausta. Então, o meu tempo livre virou tempo de trabalho, que era o único tempo que eu tinha para produzir qualquer coisa que fosse. Mas eu voltei a escrever assim mesmo, eu sentava no pé da cama, sem encosto, sem conforto, sem luz, sem nada, só notebook no meu colo, porque se eu saísse da cama, o meu caçula acordava. Ele era muito pequeno ainda, gente. E eu escrevia ali, das 10 à meia-noite. Numa noite boa, eu me empolgava e aí acabava indo assim até 1, 2 da manhã, o que significava um dia seguinte muito ruim, porque além de sacrificar essas horas de sono, eu não tinha uma noite tranquila, né? Porque na época eu amamentava, então eu acordava várias vezes durante a madrugada e ainda levantava cedo. Então era um sacrifício, literalmente falando. E tinha noites ruins também que eu escrevia tipo uma frase e dormia em cima do teclado. Enfim, acontece. A questão é que por mais que eu estivesse me comprometendo com a escrita, né, e encarando ela como o meu trabalho, era um ritmo muito lento. E é óbvio que nesse ritmo eu não ia conseguir viver da escrita da noite pro dia. Ou seja, mais uma desvantagem, né? E aí, passando a pandemia, meus filhos começaram a ir pra escola. Eu comecei a ter mais tempo livre, que no caso não era exatamente livre, porque era meu tempo de trabalhar no segundo turno, né? De manhã, mãe. De tarde, escritora. De noite, mãe de novo. E depois que as crianças dormem, escritora outra vez. Só que quando passou a pandemia, nesse ponto eu já estava muito consumida pelas redes sociais. Eu até tentei ficar sem seguir esse padrão de marketing, né? Eu não queria ter um perfil de venda, de divulgação, eu queria nadar contra a corrente, eu queria vender sem precisar vender. Hoje eu me arrependo, porque eu perdi muito tempo assim. A minha carreira só começou depois que eu criei um perfil de autora e comecei a falar
exaustivamente sobre os meus livros. Isso me dá muita raiva, mas é o que acontece, gente, é assim que vende, né? E aí eu fui me vendo presa num ciclo, porque eu precisava do marketing, eu não tinha como pagar alguém para fazer isso, nem que fosse tipo parcerias, né, publicidade, nem que fosse alguém fazendo os meus posts. E aí quando eu vi, eu tava mais produzindo conteúdo do que escrevendo. Inclusive o escrevível ficou abandonado porque eu tive que escolher entre fazer uma coisa ou outra. Eu não conseguia, eu não dava conta de fazer tudo, né? E no caso do escrevível, ele era algo que a gente fazia sem nenhum retorno financeiro. A gente tem toneladas de conteúdo gratuito em todas as redes sociais que vocês possam imaginar. Sério, gente, tudo quanto é plataforma, você vai entrar, a gente vai estar lá. Mas isso começou a ficar muito pesado, justamente porque consumia muito tempo, um tempo que eu já não tinha e que eu deveria estar usando em coisas que pagariam os meus boletos, né? Afinal de contas, no momento que os meus filhos começaram a ir para a escola, eu comecei a ter mais tempo livre, mas eu também comecei a ter muito mais despesa, né? Porque agora são 2 mensalidades, 2 vezes uniformes, 2 vezes materiais, enfim, é muita coisa. E aí eu já tinha livros publicados, então eu parei de produzir um pouco para o Escrevível para focar no marketing dos meus livros e ter alguma renda mensal. E foi aí que a minha situação financeira começou a mudar drasticamente, não necessariamente para o bem. Eu comecei a fazer cursos de marketing, comecei a estudar estratégia de venda, comecei a testar de tudo, porque era só questão de tempo até uma das duas coisas acontecerem. Ou eu ia conseguir alcançar essa projeção que eu fiz de ganhos, né, com a escrita, e ia ficar tudo bem. Ou eu não ia bater a meta e o meu marido não ia mais conseguir sustentar a casa sozinho. Que infelizmente foi o que aconteceu. Eu não consegui bater a meta, eu comecei a ter ganhos mensais constantes, sim, mas não expressivos, né? Eles não chegam nem perto de cobrir as despesas que eu preciso cobrir para contribuir com a renda familiar. Então, eu passei o ano de 2023 inteiro tentando dar um jeito nisso, tentando abraçar o mundo, tentando produzir de tudo, e o resultado foi burnout. Eu fiquei extremamente sobrecarregada, eu não consegui escrever nada de novo esse ano. Isso também foi uma coisa que me deixou muito ansiosa, porque escrever sempre foi meu refúgio. É uma das coisas que tornam essa conversa difícil, porque poucas pessoas me entendem, né? Toda vez que eu falo que eu não tô conseguindo escrever, as pessoas tentam me consolar falando que é bom dar uma pausa também. E o meu problema é justamente esse. É dar uma pausa na única coisa que me dá prazer. A única coisa que eu não queria ter que parar de fazer é escrever. A escrita é o que me mantém viva psicologicamente falando, tá? Não escrever me deixa ansiosa, me deixa mal, triste, eu choro. É realmente como me privar de uma das únicas coisas que ainda me dão prazer, que me faz feliz. É todo o resto que tá me colapsando, né? A gente começou a produzir infoprodutos para vender através do Escrevível, primeiro porque eram produtos que a gente já tinha intenção de fazer desde o começo, mas como eu falei, né, a gente não tinha tempo para se dedicar a isso porque as nossas prioridades eram focadas em lucro e o Escrevível era uma coisa gratuita. Mas a situação ficou tão crítica que a gente pensou que talvez valesse a pena a gente pausar o resto e focar no Escrevível e ver se a gente conseguia fazer ele sustentar a gente. E no fim das contas, a gente recuperou ali um pouco da esperança, né? Ele não sustenta a gente ainda, mas eu consegui ganhar mais por mês com o Escrevível, mesmo dividindo os lucros por 3, do que sozinha com os meus livros. E esse foi um choque de realidade que eu não estava nem um pouco preparada para receber. No fim das contas, isso me deixou ainda pior, porque eu percebi que eu ia ter que abrir mão da escrita por tempo indeterminado. Ela não seria mais a minha prioridade, né? Porque a minha prioridade agora é pagar as contas. É fazer mercado, é pagar a escola, é sustentar meus filhos. Enfim, mais um dia que o capitalismo venceu. O problema é que eu acabei entrando nesse estado de estafa mental, um burnout terrível, a ressuscitação da minha depressão. Então tem sido dias bem difíceis que eu tô tentando suportar, eu tô tentando sobreviver. Não tem sido fácil, mas eu não tenho escolha. Então, além de tudo, é também um pouco frustrante que as pessoas não enxerguem quem está por trás do Escrevível, né? Que muitas pessoas ainda não reconheçam tudo o que a gente
faz e já fez, inclusive de maneira gratuita, e fiquem criticando que a gente agora quer ficar vendendo produto, que a gente tem que fazer marketing com frequência. Pessoas que criticam os valores desses produtos é muito desgastante. É muito desgastante eu ter que largar tudo que eu mais amo para continuar trabalhando com algo que não é valorizado. Escrever não é valorizado, criar conteúdo para a internet não é valorizado, vender infoproduto não é valorizado. O que eu faço? Eu sinto que eu tô patinando sem sair do lugar. É muito frustrante, é muito cansativo e é por causa disso que eu surtei. Faz uns 2 meses que eu tô surtada. Coisa assim, de chorar religiosamente todos os dias, de sentar no computador para trabalhar e começar a chorar porque eu sei que eu vou trabalhar com tudo menos com escrita. E tem dias que eu não consigo produzir absolutamente nada porque o meu cérebro ele se recusa a pensar. Gente, burnout é foda. E aí eu tô presa no looping que é parar oficialmente de escrever pra focar em outros projetos, mas estar tão mal da cabeça por ter parado de escrever que eu não consigo focar em mais nada. Mas eu não desisto porque, de verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa. Isso, inclusive, é parte do meu colapso, porque sem a escrita eu não sou mais eu. Então, desculpa se às vezes a gente vai falar demais dos nossos produtos, se a gente vai ter que divulgar e fazer propaganda deles a cada oportunidade. Pode acreditar, a gente também não gosta de ter que ficar enfiando as coisas na goela de todo mundo o tempo todo. A gente queria que as coisas fossem mais orgânicas, mais simplificadas, que a gente não precisasse gritar e implorar para vender um e-book ou para ler um livro, tá? Tanto que a gente vai entrar em um hiato de produção de conteúdo nesse final de ano, porque a gente quer estudar maneiras menos agressivas de vender na internet e a gente quer que vocês conheçam mais as pessoas que estão por trás do escrevível. A gente não gosta dessa parte, mas é o modelo de consumo atual. Meio que obriga a gente a fazer isso, tá? E toda vez que a gente não faz, uma conta atrasa. Eu não consegui divulgar nenhum dos meus livros esse mês. Nada, não consegui aparecer na internet. Eu tava muito fragilizada. E assim, tudo que eu fiz em novembro até agora, que inclusive eles só vão me pagar daqui 60 dias, foi R$ 73. Quem é que vive com R$ 73 na conta? Quem é que passa um mês assim? Eu queria muito que esse vídeo tivesse um desfecho diferente, mas infelizmente, pra mim, viver da escrita é isso, é essa luta diária pra conseguir o mínimo. É às vezes passar do limite do saudável pra conseguir o mínimo e ainda ser criticada pelas minhas escolhas. Ser criticada porque agora eu só falo de vender o meu template do Notion, ou porque eu nunca boto os meus livros gratuitos na Amazon, ou que eu não torno a literatura acessível porque as pessoas até querem ler o meu livro, mas R$12,99 é muito caro por uma obra que eu escrevi, produzi inteiramente sozinha, que eu investi sei lá quantas horas da minha vida passada e que eu ainda preciso manter o marketing diário, gastando muitas horas futuras em criação de conteúdo, para manter ali os livros circulando, para manter as leituras, as vendas, porque se eu não fizer isso, as minhas leituras despencam e eu acabo fazendo R$70 no mês. Eu não ganho com criação de conteúdo, eu não ganho por postar vídeo no YouTube, post no Instagram, eu não ganho respondendo mensagem no Telegram ou na DM, eu ganho vendendo. A gente nunca teve obrigação nenhuma de criar tudo isso de conteúdo e disponibilizar ele de graça. A gente sempre fez porque a gente queria, porque a gente acredita que escritores são amigos, não comida. A gente também quer ler obras nacionais de qualidade. Então a gente oferece a mão e vai junto, estimulando a evolução um do outro. O Escrevível nasceu para isso, do nosso amor à escrita e o amor pela literatura. Mas amor sozinho não paga as contas. E nesse vídeo eu nem vou falar sobre pirataria. Isso é conversa para outro momento, tá? A minha intenção aqui não é desmotivar ninguém, por incrível que pareça. Esse é mais um desabafo, porque a gente tá tão acostumado a acompanhar escritores que já estão no topo, ou pelo menos muito perto, ou que às vezes fazem a gente acreditar que eles já estão lá, que a gente não percebe toda a jornada individual que existe por trás de cada processo. Nenhum caminho vai ser igual ao do outro. Pra mim tá sendo muito difícil, mas tomara que pra ti não seja tanto. Então, não desiste ainda e bora escrever.